Olá, amigos, que bom estarmos juntos mais uma vez. Que as nossas reflexões tragam paz aos nossos corações. A vida é feita de escolhas. É um conceito que na doutrina espírita encontra seu alicerce na lei de liberdade e no exercício do livre-arbítrio, pois o ser humano não é um autômato ou uma máquina, mas um ser racional, dotado da faculdade de pensar e de obrar livremente, o que o torna o único artífice do seu próprio futuro. Está conosco Eulália Bueno, que é ativa trabalhadora no movimento espírita, palestrante e escritora espírita. Algumas de suas obras, A Melhor Vida, Superando a Ansiedade, A Conquista da Felicidade, e outras obras também que Eulália já trouxe para nós. Olá, Eulália, que alegria ter você no programa hoje. Olá, Ivone, a alegria é mútua, estamos muito felizes deste reencontro e ainda mais para tratar desse tema tão atual diante do cenário mundial, onde as pessoas não conseguem acreditar que tiveram escolha. E isso está conduzindo-as a estados deprimidos, a desânimo, a desistência. Então, é muito bom podermos conversar um pouquinho sobre isso. Com certeza, Eulália. Eulália, o ser humano possui liberdade absoluta de escolha em seus atos, em seus pensamentos? Nós temos que lembrar que a evolução do ser começa no átomo, conforme encontramos na obra O Livro dos Espíritos, exatamente na pergunta 540. Então, do átomo ao arcanjo. Hoje já sabemos que o átomo não é a menor partícula, podemos imaginar a mônada. E essa viagem foi fazendo com que até alcançar a humanidade, fôssemos retendo experiências e ao despertarmos como espíritos com letra maiúscula, donos da nossa individualidade, o livre-arbítrio nos foi oferecido sempre no campo do nosso conhecimento. Então, nós temos que recordar que existem os benfeitores, os amigos espirituais, que nos intuem, e recordar que o livre-arbítrio não é uma concessão para o espírito somente encarnado. Então, quando nós estamos desencarnados, a lei de causa e efeito, a lei de liberdade atua sobre nós. E, obviamente, no início da nossa experiência, nós somos crianças espirituais. Então, os nossos planejamentos reencarnatórios, a princípio, não nos são franqueados, até porque não saberíamos escolher. Eu acho muito interessante, Ivone, quando Ivone do Amaral Pereira, olha, só o nome, não é? Ela trata no Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, nosso Camilo Castelo Branco, o assunto sobre aqueles espíritos que se evadiram da vida e abrigados em situações extremamente dolorosas, retornam à reencarnação de forma compulsória. Mas esse compulsório tem a misericórdia desses benfeitores, atuando dentro das possibilidades do espírito, elaborando um planejamento. Porém, está no livro. Camilo Cândido Botelho nos diz que não há um desses planejamentos elaborados por terceiros,
no caso dos nossos irmãos e irmãs suicidas, que não tenha a autorização, a leitura amorosa de Maria de Nazaré. Então, quando ainda não estamos de posse total das condições de atuar no nosso livre-arbítrio, os nossos amigos espirituais, os nossos anjos guardiões, eles fazem esse papel em nome do amor e da misericórdia, a fim de que aumentem as possibilidades de vitória. E, Eulália, as dificuldades e situações que nós enfrentamos na vida atual foram, então, escolhidos por nós antes de nascermos, por nós, ou como você colocou, né, pelos amigos espirituais? A gente não pode partir do princípio de que tudo está elaborado, porque mesmo a escolha prévia, quando estamos de fato vivendo o momento, vamos sofrer uma série de interferências. A interferência dos espíritos, ela é constante, também está lá na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, a influência do meio, que o Allan Kardec dedicou todo um capítulo no Livro dos Médiuns. Então, há um desenho daqueles que vão dividir a existência conosco na família consanguínea. Existe um propósito que paira acima de tudo e existem situações que precisamos atravessar para colocarmos em xeque o nosso aprendizado e, quem sabe, naquele momento, fazendo uma escolha acertada, nós ampliamos as possibilidades de evolução, ou fazendo uma escolha equivocada, nos desviamos para provas ou até expiações mais dolorosas, que, no entanto, sempre estão, eu gosto de bater muito nessa tecla, sempre estão sob a ação incondicional da misericórdia do Pai. Então, aquilo que vamos passar, que são as expiações, que é revisitar o nosso passado, não é um castigo, é uma oportunidade de revisitar, de revisar a matéria na qual eu fui reprovada. E eu posso, diante disso, ou até no tempo que antecede a isso, movida por todos os meios ao meu redor, fazer escolhas que venham a me beneficiar. Então, do ponto de vista espiritual, por mais difícil seja a nossa situação, deveremos ter absoluta certeza que estamos vivendo o melhor momento na nossa caminhada espiritual. E diante disso que você disse, Eulália, nós podemos dizer que o nosso amanhã nós vamos construindo a cada momento? Exatamente isso. Inclusive, o termo expiação não é uma criação espírita, é um termo que já viajou da Igreja Católica. Só que expiação queria dizer, ou você vai para o purgatório, ou você vai para o inferno sofrer até o fim dos tempos. Ele recebeu uma conotação maravilhosa, revisitar e transformar, fazer diferente. Então, obviamente, a cada momento da nossa existência, nós estamos construindo o nosso amanhã. Eu, ultimamente, devido às condições existenciais na Terra, toda essa situação de guerra, né? Esse cenário que envolve a Terra inteira, eu vejo as pessoas muito desanimadas, sabe? E a gente sempre falando, mas nós somos espíritos imperfeitos, nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, parece que a gente está ditando assim uma regra de sofrimento, as pessoas sofrendo porque merecemos. Isso, né? As pessoas, as que não conhecem o espiritismo, que ouvem e falam, nossa, mas eu nem quero ser espírita,
Ser espírita tem que doer, tem que sofrer. Aí eu comecei a mudar, que é a forma de você enxergar. Eu disse, olha, nós não somos espíritos imperfeitos vivendo sob a canga do sofrimento. Vamos dizer que nós somos anjos em construção, tendo a oportunidade a cada dia de melhorar essa escultura. Aí lembrei de Michelangelo, quando perguntavam para ele, como que você elabora, cria na sua mente essas obras com tanta perfeição? Você pega uma pedra bruta e você faz o desenho. Ele disse, eu não faço, eu as vejo dentro da pedra e eu as liberto. Então, nós somos uma pedra bruta, libertando o anjo que mora em nós. E onde o indivíduo pode encontrar critérios para fazer as escolhas corretas? O Evangelho. O Evangelho, nós estamos falando de Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma construção incomparável de um roteiro nos direcionando ao Pai. Lembrando que ele foi concebido num momento muito especial da vida de Allan Kardec, em que ele esteve praticamente isolado, distante, recebendo ali. A gente sabe que ele não tinha uma mediunidade ostensiva, mas não tem, Ivone, não tem como não perceber a ação direta de Jesus na formatação. Sensibilidade Não dele. é? Todos aqueles espíritos da codificação. E a tarefa dele, né, Eulália? Uma tarefa dessa, ele não estava sozinho. Nunca, nunca esteve. E a elaboração, porque ele tirou todas as partes duvidosas, ele coloca isso logo na introdução, ele tirou todas as partes duvidosas e permaneceu apenas com a essência da mensagem do Cristo, aquilo que não está submetido a nenhum tipo de confronto, de pontos de vista. É a pureza do Cristo ali em palavras. Então, é o roteiro mais seguro para você saber fazer as suas escolhas. Então, estudar o Evangelho é estudar a si mesmo e conseguir perceber que, criado por Deus, obviamente o material foi o amor. E ele nos permitiu fazer essa caminhada para que nós, da superfície da matéria, da materialidade, pudéssemos ir de encontro a nós mesmos, encontrar essa essência do amor e nessa essência voltar ao Pai. O amor que está dentro de nós, né? Porque os espíritos dizem que a lei de Deus está dentro de nós, né? Está na consciência. Exatamente. Então, ali também está Deus. E o Evangelho, né, traz isso, traz esse roteiro perfeito. E na sequência que nós temos a melhor condição de compreender. Então, o Evangelho é o roteiro seguro, é o Waze do mundo espiritual, com absoluta certeza. Com certeza, né, Eulália? Eulália, como as escolhas de vidas passadas influenciam nas escolhas de hoje e as consequências também? As nossas vidas passadas são experiências que ficam perenemente registradas no nosso campo espiritual. Isso não tem como. Elaborado o corpo, vai haver uma condição de escorrer do campo espiritual para o campo da consciência, aqueles assuntos, digamos assim, que precisam melhor ser elaborados. E não vem tudo
Vem aquilo que estamos capacitados para administrar dentro do que foi estruturado para esta existência. E aí um dia eu fiz uma pergunta à nossa benfeitora, não é? Não seria melhor a gente parar e elaborar mais, observar mais os nossos defeitos para poder trabalhar? Ela disse assim: minha filha, esse não é o caminho. O caminho é fazer o bem em pequenas doses todos os dias, porque isso garante que você está avançando. Se você parar, o passado te alcança. Ou seja, tudo aquilo que ficou retido vem à tona e potencializa as nossas más inclinações, dando campo à infiltração dos espíritos infelizes para, em sociedade perniciosa, tentarem macular o projeto dos benfeitores espirituais. E como nós não estamos fazendo o bem, pergunta 642, para agradar a Deus basta que eu não faça o mal? Não. É necessário, é imperioso fazer o bem, porque não fazer por si só já é um mal. Então ganha sentido o que a benfeitora fala, né? Eu ficar aqui analisando os meus defeitos, pode ser que eu mergulhe na parte sombra Se deprima, né? me deprima, quando o sol da minha existência, de cada dia, da minha, de todos nós, é Jesus, nos chamando para frente, nos chamando para o bem. É por isso que a doutrina espírita, ela é uma messe maravilhosa, porque todos os dias a casa espírita nos abre as portas para estarmos fazendo o bem, ou trocando em miúdos, para nos movimentarmos a fim de que o nosso passado não nos alcance. Realmente é uma esperança para nós, né? É uma certeza, né? É uma Na certeza. dúvida do mal que eu fiz, eu coloco o bem que eu posso fazer hoje. Exatamente. O bem por si, que é a reparação, ela vai anular o mal, né? Ele vai anular o mal que eu porventura tenha feito, independente do que ele tenha representado. Caminhar sempre adiante. Caminhar sempre. Eulália, muito obrigada. Foi muito bom conversar sobre esse assunto com você. Como sempre, é muito bom ter você aqui. Muito obrigada. Gratidão, Ivone, que Jesus permaneça abençoando este espaço de reflexão doutrinária. Muito obrigada. Nós agradecemos a todos vocês que estão conosco, os convidamos para estar juntos nas próximas edições e lhes desejamos muita paz.